Bem, então vamos ler o texto de Malaquias, capítulo 3, verso de número 13, que diz assim: E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Amém? Podem se assentar. Malaquias foi um profeta, e o profeta nada mais é do que um porta-voz ou representante de Deus na terra, onde ele recebe uma mensagem da parte de Deus para anunciar a outros. Malaquias teve uma incumbência. E a incumbência de um profeta não era fácil, porque normalmente era para uma repreensão, era para uma correção, e é difícil diante de um povo, trazer um recado da parte de Deus, como exortação, correção. Mas o profeta, quando está sujeito à ordem e à vontade de Deus, ele não se intimida em falar, ele não deixa de dar o recado de Deus. E o recado de Deus, e essa carta a qual Malaquias escreve, era uma coisa dura, porque pegava em todos os níveis do povo, desde os sacerdotes até o povo. Os sacerdotes estavam sacrificando a quem não era de direito, o animal que não era de direito. Isso estava desagradando a Deus. Os homens de Judá não estavam sendo fiéis, ou melhor, estavam sendo infiéis às esposas adquiridas na juventude. As pessoas não estavam mais dizimando a casa do Senhor. Tantas coisas erradas estavam no meio do povo. Mas Deus, através da vida do profeta Malaquias, não estava querendo apenas levantar ou acusar ou mostrar os erros. Deus estava tentando demonstrar o seu verdadeiro amor que ele tinha pelo seu povo, e que as suas promessas, uma das maiores, que havia de vir um mensageiro que estava por chegar. Nós vivemos muitas vezes em erros, fraquezas, em pecado, mas é gostoso quando você ouve a voz de Deus, onde Deus demonstra, mesmo em pecado, dizendo que nos ama, mas Ele não aprova o erro e nem o pecado, porque Ele tem um trabalho a fazer. E Ele quer tratar as nossas vidas da melhor forma possível. E esse texto é comparado àquele que refina o ouro e a prata. O refino ou a purificação nada mais é do que colocar a prata e o ouro numa determinada situação, para que dele sejam tiradas todas as impurezas. E essa prata e o ouro é colocada a um fogo muito quente, numa chama, para que diante daquela chama seja queimada todas as impurezas que existem nesse metal, prata e ouro. E é tão interessante para que você obtenha um fogo maior, um calor mais ardente, não é nas beiradas,
tem que estar no centro da chama, para que haja uma verdadeira purificação, onde são extraídas ali todas as impurezas. E o que leva ainda a isso, a nós, como povo de Deus, nós somos levados muitas vezes a um fogo ardente da parte de Deus, que permite que nós sejamos queimados através de um reconhecimento pelo Espírito de Deus, a reconhecermos que somos falhos e pecadores, para que a nossa vida seja purificada. É tão interessante que o trabalho aqui que nos mostra, que o refinador, ele fica olhando para aquilo que está no fogo, sendo queimado, todas as impurezas. É como Deus olha para mim e para você, porque Deus não tira o olho dele sobre mim e sobre você, porque está todo o tempo olhando e procurando fazer com que a nossa vida seja tirada dela todas as impurezas, todas as adversidades que eventualmente possam existir. Deus está olhando para mim e para você. Nós não somos perfeitos. Nós temos muitos erros. Alguns erros de pensamento, alguns erros de olhar, de ouvir e dar crédito àquilo que não é de Deus. Um coração muitas vezes questionador, duro, fechado, mãos curtas, no sentido de não trabalhar como deveríamos trabalhar pela obra de Deus. Mãos curtas porque muitas vezes podemos e não fazemos na ajuda e no auxílio ao necessitado. Muitas vezes erramos porque não prosseguimos para o alvo como deveríamos perseguir esse objetivo e esse desejo. A nossa vida muitas vezes é travada por uma conveniência, por um capricho, ou por algo que a gente quer que Deus entenda a minha forma de viver e de agir e de pensar, e não nos colocando verdadeiramente diante de um plano e de um propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas é tão interessante que como é que o refinador percebe que a nossa vida está sem impurezas, que a prata está sem impurezas? O olhar atento do refinador junto à prata que está aquecida para que seja eliminada as impurezas, ele só saberá que a prata está pura quando a prata consegue refletir o seu rosto. Aí ele sabe que a prata está no ponto, livre de impurezas. Será que Jesus Cristo e Deus Pai, quando nos olha, o que verdadeiramente nós estamos vendo? A nossa imagem ou a imagem de Cristo através de nós? Será que aquilo que ainda nos segura, que nos prende, que é muitas vezes vivendo de fachada no nosso dia a dia, nós estamos refletindo quem? A Jesus Cristo. Será que ele olhando para nós, ele está vendo o quê? Um novo homem? Ou o velho eu ainda continua vivendo? O trabalho de refinação não é fácil.
processo de purificação. E muitas vezes a gente não quer ser purificado. A gente quer resistir a esse trabalho que Deus tem para nós. É duro passar pelo fogo, não é fácil. Mas é tão certo que passando pelo fogo, nós teremos, após aquela confirmação da parte de Deus, uma vida livre, uma vida que não somos presos a nada e a ninguém, mas uma vida que está pronta a viver para a honra e glória de Deus. O mundo é muito astuto, o inimigo é muito ágil, mas nós precisamos dar a Deus esta oportunidade de passarmos pelo fogo para sermos purificados. E não para por aí, porque através da purificação você tem um material nobre, um metal nobre. E para que serve um material nobre se ele não for trabalhado? Não adiantaria nada. Então, a partir do momento que Deus espera que eu e você, ao sermos purificados, entra a segunda parte do plano e da vontade de Deus, é de nos lapidarmos segundo a sua imagem e semelhança. Um material puro tem valor? Tem valor. Mas às vezes não serve para ser usado para nada. Mas como Deus quer que, além de sermos um metal puro, sem pecados e sem erro, Ele quer nos lapidar. Ele quer dar a forma que Ele deseja para mim e para você, como homem, como mulher, como filho e como servo, e como instrumento segundo a orientação que Deus nos dá a cada um. Nós precisamos ser lapidados. A lapidação é uma técnica de moldar, e nós sabemos que a moldagem dói, não é fácil, porque mesmo sendo puro, eu preciso entender que aquela vida que Deus tem me purificado, Deus tem um propósito, Deus quer me moldar segundo a sua vontade, pelo que Ele espera de mim e de você, para o reino de Deus. E muitas vezes nós não ouvimos e não entendemos o que Deus quer. Eu preciso ser lapidado segundo a imagem de Deus. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. As Escrituras dizem que Deus é Espírito. Logo, existe sem um corpo. Entretanto, o corpo de Adão espelhou a vida de Deus, ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não ser sujeito à morte. A imagem de Deus se refere à parte imaterial, alma e espírito do homem. É uma semelhança mental, moral e social. Deus quer nos lapidar nestas três áreas da nossa vida: mental, moral e social. Eu estou puro, estou purificado, as impurezas não fazem mais parte da minha vida. Agora eu preciso deixar Deus agir, para que a minha mente, a minha moralidade e a minha socialidade seja usada segundo a vontade de Deus. E o que é viver mentalmente segundo a imagem e semelhança de Deus? O homem
homem foi criado para poder raciocinar e ter escolhas. Sabe o que significa isso? Deus te dá liberdade para você escolher. E Deus espera que a nossa escolha seja a melhor possível, não escolhas erradas, para satisfazer um coração, para satisfazer um momento de fraqueza. Deus nos dá a liberdade, o livre arbítrio para escolhermos o que bem desejamos para nós. Lembre que você está purificado, sem impurezas, mas Deus quer te dar mentalmente uma liberdade de escolha, mas o desejo é que se você saiba escolher, para que você não venha a sofrer as consequências disso. Viver semelhança moralmente. O homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo da santidade de Deus. Ou seja, eu tenho a liberdade, mas eu preciso viver em santidade. Uma coisa está atrelada à outra. Eu não consigo separar nenhum desses três elementos. Eu preciso que esses três elementos andem juntos. Deus me dá liberdade, mas a liberdade que eu devo escolher é viver em santidade diante de Deus. E como é que eu posso viver socialmente? Um homem foi criado para a comunhão. Isto reflete a natureza triuna, a trindade de Deus e seu amor. Eu tenho liberdade, eu busco a santidade, mas quem sabe às vezes o mais difícil é não saber viver em comunhão com Deus e com aquele que se aceita ao nosso lado. Deus quer que nós sejamos tratados, polidos e moldados. Não adianta Deus fazer o tratamento que for necessário, te colocar num fogo, numa prova, numa situação, se você não tiver o propósito, o desejo de ser moldado e trabalhado por Ele. Que eu e você, quem sabe mais eu do que vocês, possamos ser a imagem, semelhança de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não é para eu ser mentalmente, moralmente ou socialmente dentro da igreja. Eu preciso ter mentalmente, moralmente, socialmente, principalmente fora da igreja, para que as pessoas possam dizer: ali sim vai um homem e uma mulher de Deus, temente e obediente, que sabe dizer sim àquilo que precisa dizer sim, e aquilo que não precisa dizer sim, e sim um não, ela saiba também dizer um não, rejeitar aquilo que tanto o inimigo tenta nos abater. Eu espero e desejo que nós sejamos purificados por Deus. Mas através da purificação, deixa Deus te moldar, deixa Deus tirar. E todo e qualquer processo de modelar é dolorido, não é fácil. Isso na indústria, ser moldado é você dar uma forma a uma peça que era totalmente crua. E para que você dê forma a alguma coisa, ela precisa ser trabalhada. Muitas vezes pela remoção de parte dela, para que você dê o formato que você quer,
outras vêm às vezes pelo martelamento, para que você vá configurando conforme o que você quer. É doloroso, mas sabe o que vale a pena? Que depois de tanto Deus trabalhar, te forjar, você fica num produto que todo mundo tem desejo de ter. Se nós vivemos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: eu também gostaria de ser assim, de me espelhar em vidas que têm verdadeiramente um comprometimento com Deus. E eu acho que o inimigo tem agido tanto no meio do seu povo, porque o inimigo não vai querer agir com quem já é do território dele. O inimigo vai tentar agir aonde nós estamos, para que você saia de uma presença e de uma comunhão que Deus quer que nós tenhamos, e às vezes a gente não percebe as astutas ciladas do inimigo, e deixamos escorregar e perdemos o grande privilégio de sermos um material nobre, um metal puro, onde Jesus Cristo possa ver a imagem. Que a gente não se deixe levar pelas coisas do mundo. Lembre que você tem um chamado. Deus um dia te escolheu, apontou para você e fez você vir até a sua casa. E ali, você ouvindo a palavra de Deus, você deu um crédito a ela, ou recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus conta com você. Deus precisa de mim e de você para a sua obra. Por isso não existe mais nada no mundo que possa vencer a união e a comunhão entre os irmãos. Se nós nos unirmos no mesmo propósito, no mesmo foco, no mesmo desejo, não vendo hoje o que está ao nosso redor, ou até mesmo o que está no nosso meio, mas esperando diante de uma promessa que Deus tem para mim e para você e para toda esta igreja. Deus requer de mim e de você. Não deixe o inimigo colocar determinadas coisas na tua cabeça. Primeiramente, vê se é bíblico. Se for bíblico, pede esclarecimento da parte de Deus. Se não tiver respaldo bíblico, descarta, joga fora e se apegue a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes planos para mim e para você. Creia nisso. Deus não nos chamou apenas para ocuparmos um espaço dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Deus te chamou aqui porque Deus te trouxe aqui porque só você pode fazer determinadas coisas nesta igreja que eu não poderia fazer e que nenhum outro poderia fazer, porque todos nós temos responsabilidades e habilidades para fazer determinadas coisas. Deixe Deus usar você. Deixe Deus te colocar num fogo ardente, naquela parte mais central da chama. Queima. Porque a temperatura para que você dilua o metal é uma temperatura altíssima. E para finalizar, sabe para que serve, além de tirar estas impurezas, essas partes corrosivas que existem no metal? Para deixar ele mais mole e flexível. Olha o que Deus quer que eu e você sejamos: flexíveis, moles no sentido de fácil de trabalhar, não com um coração duro, fechado, uma mente cega. Então, quando Deus te purifica,
através de uma grande luta, prova que você tem vivido, Deus não está longe de você, Deus está perto de você. Sabe por quê? Deus quer tirar toda a sujeira, toda a imundícia, e quer te deixar mole e flexível, para que o trabalhar e o agir de Deus seja o melhor possível, nos moldando a sua imagem e semelhança. Amém? Olhe com algo onde você consiga ver a sua imagem, para ver o que você vê através dessa imagem. Se é você ou se é Jesus Cristo na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Coloque a mão no teu coração. Fala, Deus, eu quero passar por esse fogo. Se ainda eu não passei, eu quero passar. Porque eu quero que seja tirada todas as impurezas, partes corrosivas, ruins que existem na minha vida. Porque eu quero andar segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu louvo e agradeço a Deus por esse dia, por esta palavra, Pai, que Tu me destes, ó Deus. Que verdadeiramente, ó Deus, se tivermos que passar por um fogo, que assim possamos passar, Deus. Tira de nós aquilo que não lhe agrada, ó Pai. Dá uma nova razão de viver, dá um novo sentido em ver as coisas que pertencem a Ti, ó Deus, valorizando-as, ó Pai, dando valor, dando crédito, dando nossa vida e o nosso eu em prol da casa e da obra do Senhor, ó Pai. Nós queremos ser purificados. Nós queremos, ó Deus, ser maleáveis e flexíveis na Tua presença, para que o Senhor nos molde como homem e mulher de Deus, como verdadeiro pastor ou pastora da Tua casa, como missionário ou missionária, presbítero, obreiro e membro da casa do Senhor. Que sejamos moldados, ó Pai, e que possamos ver o que o Senhor tem a nos revelar pela Tua vontade, em prol da Tua casa, em prol de almas, ó Deus, para que o Teu reino cresça, seja levado adiante, difundido, e possamos ver a Tua casa, ó Deus, abastecida de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes e de crianças, prontas a Te servir, por amor e por obediência, ó Pai. Que a bênção de Deus nos cubra e nos guarde, e nos leve em segurança onde devemos ir, e que o Senhor, ó Deus, continue trabalhando em nós, purificando e lapidando, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.